Quem vem lá de tão longe, são os guias que vêm trabalhar. Quem vem lá de tão longe, são os guias que vêm trabalhar. Olhai-me vossas pelo amor de Deus, meu Pai. Olhai-me vossas nos trabalhos. O candomblé é uma religião de matriz africana, a religião que os negros trouxeram para o Brasil quando foram escravizados, quando foram arrebatados da terra de origem deles, na África, e com eles a religiosidade deles, que é o culto de orixás. Aqui no Brasil tornou-se uma forma bem peculiar nesse culto, né? Porque na África o culto de orixá é patriarcal. Aqui no Brasil ele tomou uma forma matriarcal. Costumamos falar que o candomblé não é de homem, o candomblé é das mulheres. Elas foi quem lutaram, resistiram e deram um corpo religioso a esse método de se cultuar orixá, que é candomblé. Candomblé só existe no Brasil. Na África é culto de orixás e tem uma mesma vertente muito parecida em Cuba, que eles chamam de santeria. E me descobri velho, aos 17 anos, fui para o Espiritismo, era da Igreja Católica, fiquei muito tempo na Igreja Católica. Depois fui para o Espiritismo. Quando estava perto de assumir um cargo importante do Espiritismo, eu sentei na mesa da Edmundo, mandaram eu me concentrar para incorporar um médico. Me concentrei. O corpo incubou todinho, assim, de concreto, me mandou para um banco. E esse negro preto, miudinho, vai para um banco, ser pai de santo, não vai ficar no meio de vocês, não. E a Umbanda foi a dança da minha vida, ainda é hoje, né? Me sustenta tudo, todo, e agradeço a Deus por estar na Umbanda. Para a gente entender a nossa atual sociedade, é importantíssimo que a gente também traga para o centro das discussões a própria formação das relações étnico-raciais, né? Entendendo que os povos originários, os povos indígenas e os povos vindos de África e os seus descendentes, eles são fundamentais para a constituição da nossa sociedade e também para entender que grande parte dos problemas que nós vivemos são das violências que a grande maioria das classes dominantes realizam contra esses povos, né? A gente entender também que esse próprio fenômeno da branquitude, ela vem de uma situação muito anterior, que é o pacto colonial. Para mostrar que a nossa religião ela é boa, né? Que a religião ela é boa. Toda religião ela tem um objetivo e tem um caminho. O caminho de propagar a bondade. O caminho de propagar o bem ao próximo, de melhorar a vida do próximo e a sua própria vida, né? A conduta errada, a conduta equivocada e muitas vezes nociva, ela não é da religião, ela é do praticante da religião. Então, nós de matriz africana, seja de Umbanda ou seja de Candomblé, nós lutamos contra essa propagação de má conduta dentro da nossa religião, de forma bem veemente, bem coerente. O fenômeno da branquitude, ela vem de uma situação muito anterior, que é o pacto colonial. A branquitude, ao meu ver, é filho desse grande pacto colonial, do colonialismo. Então é essencial entender que essas expressões religiosas, e no sentido muito mais amplo, essas expressões culturais, afro-brasileiras, afro-indígenas brasileiras, afro-pindorâmicas brasileiras, né? Até porque Pindorama era um nome que era o nosso território, né? Entendendo essa questão, a gente vai entendendo essas questões, que não é apenas uma questão, mas trazendo essas pessoas para falarem sobre isso, né? Trazendo essa centralidade dessas pessoas, a gente vai solucionar muitas questões e muitas problemáticas da nossa atual sociedade. A gente tem que entender que existe uma série de outros cultos que vieram antes e que essa Umbanda que surge, né? Esse espiritismo de Umbanda que surge, ele surge numa proposta que invisibiliza, apaga e, de certo modo, fundamenta o ataque a terreiros, né?
Porque a partir do momento que se diz, olha, aqui neste terreiro não tem sacrifício animal, a partir desse terreiro aqui não tem toque de tambor, aqui nesse terreiro não tem. Então, se cria um dispositivo, na época, a qualificar cultos tradicionais como baixo espiritismo, como curandeirismo, que na época era visto como crime. Então, várias populações, várias lideranças, né, foram atacadas injustamente por conta disso. Vítimas de racismo religioso e vítimas também de racismo porque são pessoas que eram representantes diretos de grandes figuras religiosas vindas de África, né? Porque a mídia não propaga esse bem que a Umbanda faz, por quê? Porque não há um interesse, devido ao sensacionalismo de alguns jornalistas, né? Então é muito complexo quando você fala de mídia em cima de uma religião, que nós somos milenares, e aí o que acontece? Aonde pessoas, como eu te disse, não têm personalidade. A mídia ela é muito secundária com os povos de candomblé. A gente não tem tantas oportunidades de falar sobre nossos dogmas, de falar sobre a nossa fé, de podermos contribuir para desmistificar na cabeça das pessoas que o candomblé é uma religião, sim, e que o objetivo do candomblé, os orixás, é o respeito pela vida, porque nós cultuamos a natureza. Mas não falam bem que o indivíduo chega desempregado, e aí esses sacerdotes, nós, vamos colher as ervas para fazer uma maci, ou fazer um banho, como queiram chamar, para aquela pessoa que lá chegou, com seus caminhos travados, e seja em que aspecto for, para melhorar o caminho. Porque o mundo espiritual é a natureza. Está nas ervas, está nas frutas, né? Então, o que acontece? Nós de terreiros, no contexto geral, seja candomblé, Angola, Quetum, Nagobá, Jejamari, Terecô, Casa de Mina, nós passamos a ser um expurgo para uma sociedade falida. Porque os falsos moralistas fizeram isso. Nós lutamos para trazer a religião para uma visibilidade que aonde é mais fácil, esse povo que aqui está, dar um prato de comida a quem está precisando. A gente não tem tanto acesso, sabe? A gente vê toda hora na mídia convite a um padre vindo no programa domingal, que é de uma audiência muito, muito grande, mas não vê o convite a um sacerdote de candomblé, uma sacerdotisa de candomblé, não é isso? A Rede Globo ela é muito carinhosa com nós de candomblé, né? Ela está sempre buscando esse tema, ela está sempre colocando em novelas, né? Tentando desmistificar, quebrar um pouco desse preconceito, porque o preconceito com nós de religiões de matriz africana ele é muito forte. Gostaríamos de ter mais espaço. Porque a mídia não propaga esse bem que a Umbanda faz, por quê? Porque não há um interesse, devido ao sensacionalismo de alguns jornalistas, né? Então é muito complexo quando você fala de mídia em cima de uma religião, que nós somos milenares, e aí o que acontece? Aonde pessoas, como eu te disse, não têm personalidade de admitir seus próprios erros e querem jogar em cima da religião. E aí é muito perigoso uma pessoa como vocês, nova, que admira a religião, mas assiste o TikTok, está vendo no Facebook, muitas vezes, mensagens errôneas e erradas da nossa religião, deturpada, porque o cara que se diz o indivíduo, se passa por religioso, na realidade ele não tem uma árvore genealógica, que nem todos aqui nós temos, pai, avô, tio, ele não tem, aí ele cria, para usurpar a consciência de pessoas como vocês, que não têm noção do que é religião,
E daí a mídia se aproveita disso e desce o aço na gente. Fala negativo da nossa religião. E a mídia, infelizmente, a gente não tem muito espaço. Se você for olhar essa proporção com as religiões católica e as religiões evangélicas, é quase nada. É quase nada, a não ser quando nós temos a oportunidade de receber o mundo acadêmico aqui dentro, que é muito importante para nós receber vocês aqui, né? Porque vocês são pensantes, vocês são vozes que têm um peso com a massa. É onde nós temos que abraçar junto com vocês, nos apoiarmos, nos apegar, porque é uma oportunidade da gente falar um pouco sobre a nossa religiosidade, que infelizmente na mídia nós não somos tão solicitados. Quando eles fazem uma coisa, eles não se importam com o dia de amanhã, como se o dia de amanhã não fosse chegar, mas chega. Chega e é hoje. Meu nome é Rafael, eu tenho 27 anos, eu estou cursando mestrado em artes na UFC e eu entrei no mestrado com um tema bem genérico assim, mas na primeira semana eu decidi que eu queria pesquisar a substância do meu fazer artístico. Eu entendo por substância o que eu não posso, o que não muda no meu fazer artístico, né? E eu encontrei dentro dos temas que eu estava estudando, porque a minha linha de pesquisa é de criação, tempo, mito e oralidade, das histórias que minha avó contava, que minha mãe contava, dos assuntos que me interessam e que de alguma maneira já está no meu trabalho, só que eu decidi dar uma atenção mais para isso. Dentro disso, eu também acho muito importante escolher uma mitologia para ser como uma camada da obra, um revestimento de uma obra. E eu fiquei procurando um mito um personagem mitológico que eu identificasse, que tinha uma ligação direta com tempo, mito e oralidade. A partir daí, não foi difícil achar, porque Exu, né, na essência dele, desde das histórias que eu escutei, desde as histórias que eu li, é muito forte isso, a relação dele com o tempo, com a oralidade, né? Então, eu comecei a investigar isso. Aí, aos poucos, eu fui começando a ir para terreiro, fui algumas vezes para poder entender melhor. A partir daí, eu comecei a entender isso como uma metodologia, que eu podia, a partir dessas vivências, inspirado em Exu, eu sabia coisas de Exu que eu achava que parecia muito comigo, pelo que eu li, da personalidade dele. O pouco que eu sabia. E eu comecei a querer saber mais e a frequentar, a conversar com amigos, amigas que sabiam mais que eu sobre esse assunto, né? E assisti uma palestra da Leda que me tocou muito, me atravessou muito. Que ela disse assim, que às vezes a gente quer deixar esse saber apenas no âmbito religioso. E é muito potente, e ele opera principalmente nesse lugar. Mas ele também opera em todas as outras coisas, em todas as outras esferas. A gente fala de mitologia grega, a gente vai falar de psicologia, a gente vai falar de 1000 coisas. Mas às vezes a africana, a gente só quer limitar ao âmbito religioso. Eu quero juntar as minhas histórias pessoais com as coisas que eu estou aprendendo sobre Exu, para escrever novas histórias sobre Exu. Porque essas histórias que eu via no livro, vários livros incríveis, várias histórias, falavam o que Exu fez há muito tempo atrás. E eu ficava me perguntando o que é que ele estava fazendo agora. Quais são essas novas histórias que eu posso olhar para o cotidiano e posso, junto com coisas minhas, escrever essas histórias. Então eu fui observando no cotidiano como que eu podia friccionar isso, essa potência mitológica africana junto com isso. Quando eu passei no laboratório do Porto, que foi um laboratório de criação em teatro, eu convidei o artista Gabriel França para a gente montar uma peça. No livro Contos de Exu, que eu escrevi, são 4 contos,
tem uma pegada infanto-juvenil. Só que na peça, porque nós somos dois jovens periféricos, o Gabriel é de Umbanda, né? Então esses códigos eles ganham outras camadas. Então na peça vai para um lugar mais ritualístico, tem muita referência do terreiro, mas a gente também coloca muita referência periférica. Então é uma peça que Exu não vem hoje, né? É uma peça que ela fala de espiritualidade, mas ela também fala de festa, ela fala de transformação. Porque em geral, artistas periféricos, eles são aceitos em lugares como esse, nesse teatro, quando ele precisa reviver mais uma vez o que ele já sofre no cotidiano. 90% das peças negras, elas falam de sofrimento que as pessoas já sofrem no cotidiano e sofrem também em cena. A nossa peça não fala sobre isso. Ela fala sobre transformação. Saca do amor, saca do carinho, saca do amor, saca do carinho, saca do amor, saca do carinho, saca do carinho, saca do amor, saca do Ela fez bronze de fitinha, olha a fitinha, que safada. Ela fez bronze de fitinha, olha a fitinha, que safada. Quando parou, já não era mais fera desinvestada. Caminhava sobre os seus 2 pés. Nesse dia, Exu descobriu que podia virar bicho. Eu sou Gabriel França, tenho 22 anos, sou artista de teatro, sou ator. Quando eu comecei a me aproximar mais de perto da minha espiritualidade, né? Quando comecei a frequentar o terreiro, comecei a ser filho de santo e tudo, tá ali, que eu conheci o Rafael, que ele veio com esse projeto, e tudo isso para mim foi muito desafiador. Me perguntaram como é fazer isso e, pô, tô descobrindo, é aqui, a gente tá descobrindo isso. É um terreno que a gente tem que pisar realmente com muito cuidado, porque eu tô dentro da casa deles, entende? Sou filho de santo da casa deles, cumprindo função, tô ali, na corrente. Então a resposta que eu tenho deles é um pouco diferente de quem tá fora. Então é uma coisa que eu me preocupo muito mais que o Rafael, por exemplo. E eu acho isso massa porque isso enriquece demais, porque tudo é desafiador. A gente toma muito cuidado com os elementos e adereços que a gente usa no nosso espetáculo, por isso também. Porque fundamento de religião é uma coisa que tem que ser levada realmente, sabe? Por isso que se conversa com os mais velhos, por isso que se pergunta o que é que pode, o que é que não pode. Isso é ser respeitoso, tem que ser respeitoso com tudo isso, porque isso é ancestral, beleza, que é material, sabe? Mas é diferente quando é aqui. Quando você pega a mitologia grega e você está aqui em Fortaleza, e você pega esses seres mitológicos e brinca com eles da forma que você quer. É diferente quando você está aqui, entende? Trabalhando com o povo de terreiro, com espiritualidade da forma que ela se manifesta aqui. É um terreno que a gente tem que pisar com calma. E é uma coisa que a gente busca fazer no nosso espetáculo de verdade. Os elementos que a gente usa realmente, como o Rafael falou, é mais rua, é mais periferia, é mais cotidiano da nossa vida, até porque essa ligação forte que a gente tem com o Exu do nosso espetáculo é justamente por isso também, pela proximidade que ele tem da gente. Quando a gente fala Exu também, quem é da fé, quem é do axé, sabe que, né, a palavra Exu, né, ela é utilizada em religiões diferentes, inclusive, né, pelo menos aqui no nosso espetáculo. Eu tenho para mim muito mais como uma coisa mais de umbanda mesmo, mais de um espírito mesmo, de alguém que viveu como um ser humano. Exu engoliu o orgulho, como quem engole um quebra-queixo passado do ponto. Passou aquela noite de 1000 anos, mastigando a raiva que sentiu o irmão. Depois a engoliu amargamente. Eu conheço muitos relatos de gente que tinha muito preconceito com a religião e achou um auxílio, uma ajuda, um suporte justamente na religião, sabe? Conheço pessoas, sei lá, cristãs que precisavam e aí conseguiram encontrar realmente esse apoio na religião. Fora isso, assim, tem esse lance da caridade, que principalmente vem muito da Umbanda, assim, de processo de cura, de limpeza espiritual, feita gratuitamente mesmo, assim. Acontece muitas vezes quando uma pessoa não tem condições de arcar com os custos, né, de uma limpeza, de um ebó, uma coisa assim. E para além disso,
muitas dessas casas sempre realizam atividades que de alguma forma vão beneficiar a comunidade. Seja num dia de Cosme e Damião, uma entrega de brinquedos, de doces, de balas para as crianças, seja a minha própria roça de candomblé, a minha mãe de santo, ela participa de se eu não me engano, um sopão solidário, uma coisa assim, e aí ela faz uns ebós nas pessoas também, gratuitamente. Então tem esse lado de também ajudar as pessoas mais carentes. E para além disso, a comunidade, assim, lá, o meu axé fica no Siqueira, que também é uma região periférica, de vulnerabilidade, mas até então a gente não tem tido muitos problemas, assim, seja com violência, seja com as pessoas mesmo, até porque a roça em si fica numa rua meio que isolada, mas assim, eu já cheguei, tipo, por exemplo, a ir comprar pão de manhã na padaria e o padeiro ser super educado, e desejar axé, então, tipo, as pessoas vão acabando se habituando, porque aquele tá presente no bairro, na comunidade, e aí vai virando uma coisa normal, natural, que é uma coisa normal e natural. E o que faz parecer ruim, ou sei lá, é a distância. Então, se você se aproxima daquilo, você conhece, você vê que não é o que as pessoas dizem, né? Boa tarde, tudo bem? Bem-vindos à exposição Festa Baia Gira Cura. É a primeira vez de vocês aqui? Show! Pois então, não nessa sala, mas nessa exposição como um todo, a gente faz um esforço para tentar trazer o terreiro para dentro do museu. Então, a gente discute religiões de matriz africana, especificamente Umbanda e Candomblé, e aí resgatando um terreiro que é lá do Bom Jardim, que já vai fazer 40 anos aí de história o próximo ano, e que é uma casa onde toca tanto Umbanda quanto Candomblé. Então é Ilê, Axé, Oju, Oiá, mas também é a cabana do Preto Velho da Mata Escura, sob a chefia aí do Pai Valdo de Yansan, que também é o babalorixá da casa, e é uma casa que já é acompanhada pelo expositor aqui da exposição há muitos anos, que é o Dian dos Anjos. Então nessa sala aqui a gente traz a sala de Exu, tratando Exu como orixá, enquanto entidade também, no feminino enquanto pombogira e no masculino, e dando uma ênfase para a Dona Pombogira Sete Encruzilhadas, que é a pombogira do Pai Valdo. Festa Baia Gira e Cura é uma exposição que inaugura os festejos de 40 anos do terreiro de Umbanda e Candomblé, Cabana do Preto Velho da Mata Escura, Ilê, Axé, Oju, Oiá, dirigido por Pai Valdo de Yansan. A mostra se materializa como homenagem ao terreiro e à cultura de terreiro tão presentes na história religiosa do Ceará, com produção artística do antropólogo, fotógrafo e praticante da religião Jean dos Anjos, que há aproximadamente 20 anos documenta, através de fotografias e escritos, a história dos terreiros de Umbanda do Ceará. A exposição Festa Baia Gira e Cura se divide em 4 núcleos que apresentarão histórias e materialidades, que são eles: a casa, Exus, enfatizando Dona Pombogira Sete Encruzilhadas, festas e oralidades. Quem comeu antes de mim? Quem comeu antes de mim? Respondam! Arrancaram a língua de vocês? Lá longe, dava para ouvir o barulho da língua do viajante lutando para tirar o fiapo de coco do peito. Preparem a fogueira. Teremos uma entrada especial hoje. Eu não queimei ninguém. Quem queimou foi o fogo.